Fala galera, e aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando por aí. Mais uma live aqui, tô vindo aqui falar com vocês agora de noite. Vamos trocar uma ideia aqui, fazer algumas reflexões sobre a prova do Ironman da semana retrasada. Olha lá. Vamos chegando aí, galera, sejam bem-vindos, né? A prova do Ironman, ela foi no dia 11, já faz em quase 2 semanas já, nem parece que foi ontem aí. E hoje eu resolvi essa semana aqui trazer uma reflexão para vocês aqui, pra gente conversar um pouco sobre quais foram os grandes aprendizados aí dessa prova muito difícil, desse desafio aí que eu fiz no dia 11. Pra vocês terem uma ideia aí, desde então eu não voltei a treinar ainda, né? Eu ainda não montei na bicicleta, eu ainda não fui correr. Vou voltar na segunda-feira, tirei essas 2 semanas aí para dar uma descansada mesmo aí no corpo, quase férias dos treinos aí, mas principalmente porque a prova ela exigiu muito mentalmente e emocionalmente, né? Então é preciso aí dar um descanso não só para o corpo físico, mas também para o corpo mental, né? E eu quero falar com vocês aqui, trocar uma ideia com vocês aqui sobre as reflexões que eu trago dessa prova, né? Sobre como que é a questão da preparação, como que é a questão da mentalidade, como é que foi para mim os dias que antecederam, como é que foi para mim o dia da prova, os momentos da prova lá. Só que eu não quero falar aqui especificamente com um olhar para o triatlo, né? Quero falar aqui de um olhar para a vida, um olhar para o nosso dia a dia, um olhar realmente para o nosso cotidiano aí, para a gente fazer essa ligação entre o que o esporte e essa experiência me trouxe e o que a gente pode colocar, né? E o que a gente pode e deve trazer como ensinamento para a vida aí. Boa noite, galera. Vamos chegando todo mundo aí, né? Fiquem à vontade para vocês irem interagindo aí no chat, né? Para vocês irem fazendo perguntas, irem fazendo comentário. Conforme eu vou conversando aqui, trazendo para vocês aqui, vocês podem ir, devem ir colocando aí no chat, né? Nos comentários. Vai também aí, dedinho no coração aí, para ir dando relevância para a live e atingindo mais pessoas também. E quando eu tô aqui trazendo uma ideia e eu vejo que tá subindo vários coraçãozinhos ali, é sinal de que o que eu estou falando tá fazendo sentido. E aí eu me aprofundo um pouco mais, eu me atento um pouco mais a esses pontos aí, certo? Então, vamos nessa, vamos lá, vamos começar a trocar uma ideia e eu já quero que vocês vão fazendo perguntas aí. Perguntas qualquer, de curiosidade, comentários, o que vocês queiram falar aí, tá? Então a ideia aqui é fazer uma reflexão sobre o Ironman 70.3 de São Paulo, que eu fiz no dia 11, né, há quase 2 semanas atrás aí. O que é isso aí, para vocês entenderem, né? O triatlo, ele é composto aí de 3 modalidades, né? Natação, bicicleta e corrida, exatamente nesta ordem, né? A gente nada, depois a gente pedala e depois a gente corre. E existem várias distâncias dessas 3 modalidades conjuntas aí, que são feitas na sequência. O 70.3 é uma distância que é metade da maior distância, que é o Ironman realmente, né? Mas essa distância já é uma longa distância, né? Já é uma distância dita e considerada como uma prova de longa distância. Por quê? Nós nadamos 1.900 metros, depois nós pedalamos 90 quilômetros e encerramos com 21 quilômetros de corrida, tá? Essa é a distância do 70.3, do Ironman 70.3, tá? E essas distâncias aí, para mim, elas são muito grandes. Por quê?
Porque hoje fazem quase 5 anos que eu pratico o triatlo já de maneira sequencial aí, né? De maneira bem contínua, né? Tem algumas medalhas aí atrás, vocês não estão vendo todas, mas tem algumas aí, né? Que eu faço questão de colocar. Essa daqui do canto, ó, é a do 70.3 São Paulo. Eu coloco na ordem das provas. Então a minha última prova foi essa é a medalha. Esta é a camiseta que eu também fiz questão de colocar e é a camiseta que só tem quem terminou, ó, finisher. Quem chegou, passou pela linha de chegada, ganha a camiseta. Depois que o espírito volta para o corpo ali, a gente ganha uma camiseta dessa daqui do finisher, né? Então acabei colocando ela para vir aqui conversar com vocês, né? Então o que acontece, né? Por que eu fui para o triatlo? Acho que é legal contar isso para vocês aqui. Eu quero trazer essa reflexão do que essa modalidade esportiva me trouxe para minha vida, né? Que aliás transformou a minha vida aí. Eu entrei para o triatlo em 2017, quando eu estava num momento da minha vida em que eu estava bem desencontrado, né? Eu estava bem desencontrado. Profissionalmente indo tudo bem, profissionalmente as coisas sempre, graças a Deus também, e também eu sei a minha batalha, a minha competência, as coisas sempre deram certo profissionalmente para mim, assim, né? Da maneira que eu tracei, mas a minha vida pessoal estava bem conturbada. E eu estava numa sexta-feira à noite em casa assistindo um documentário no SBT e eu vi falando sobre triatlo, né? Aliás, eu vi o Bruno Vicari, que é um cara que até estava lá na prova, hoje ele é apresentador da ESPN lá, na época foi um documentário que fizeram com ele falando sobre o triatlo, né, porque ele é praticante. Aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, que bacana que é esse negócio aí, né, poxa, o cara nada, depois pedala, depois corre. E na época eu corria desde 2015, eu fazia provas de 5 quilômetros aí, né, esporadicamente, mas eu fazia. E aí eu falei, pô, bacana isso aí, eu tenho uma bicicleta aí e tal, nadar eu sempre gostei e tal, eu sei nadar, acho que eu vou me arriscar nisso daí. E aí eu comecei a me preparar. Peguei minha bicicleta, andava 20 km a cada 2, 3 dias e tal, e comecei a buscar uma piscina para começar a nadar. E aí, em 2017... em outubro de 2017, em 29 de outubro de 2017, eu fui fazer a minha primeira prova de triatlo. Era uma prova na distância sprint, que é a distância mais tradicional que tem. Você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. E eu fui fazer essa primeira prova. Só que quando eu fui para essa prova, eu fui sozinho, eu acabei não falando para ninguém que eu ia. Acordei de madrugada, coloquei minhas coisas no carro, acabei indo, né, para uma cidade aqui próximo, que é Lençóis Paulista, e cheguei lá na prova, né, para fazer, com a minha bicicletinha velha. Para quem conhece, ela era Aro 21, que é aquele pneuzinho menor que tem hoje aí de todas as bicicletas que tem, né? Cheguei lá, fiquei naquela dúvida se eu poderia fazer, enfim, fiz a prova. A hora que eu entrei no lago, nunca tinha nadado fora da piscina. A hora que eu entrei no lago para nadar, me deu um desespero tão grande, que para vocês terem uma ideia, né? Hoje eu nado 750 metros e eu não nado bem, tá? Mas eu nado aí numa média de 12, 13 minutos aí. Às vezes até um pouco menos, até um pouquinho mais, enfim. Lá no dia eu nadei em quase 23 minutos, né? Quase 10 minutos a mais para fazer uma distância. Por quê? Porque o que eu menos fiz no percurso de 750 metros foi nadar. Eu estava me debatendo na água, eu estava me afogando, eu nadei muito peito, cachorrinho, nadei até costas e tal, né? O nado livre, que é o nado crawl, foi o que eu menos fiz. O que estava acontecendo comigo ali? O que estava acontecendo comigo ali foi o seguinte, né? Naquele momento eu estava me arriscando para algo novo na minha vida. Eu estava me colocando em um ambiente em que eu não dominava. Só que eu estava fazendo isso de maneira proposital. Só que naquele momento da vida eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha uma preparação para aquilo. Preparação de nenhum nível. Não estava preparado nem fisicamente falando, treinado eu não estava, e muito menos psicologicamente falando.
né? Porque eu só pensava em desistir o tempo inteiro e ao mesmo tempo eu falava, não, eu não vou desistir. Então era uma luta interna ali da minha mente dizendo para mim, para, e ao mesmo tempo falando, não, vai, para, não, vai. E eu tenho uma sensação muito clara que na hora que eu saí da água ali, depois de quase 23 minutos, aquilo ali transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. É esse tipo de desafio que eu quero para minha vida. É essa sensação que eu quero ter para minha vida, né? Então, o que eu falei para vocês, eu tava ali numa fase meio turbulenta e eu falei, cara, isso aqui me deu um gosto da vida diferente daquilo que eu tô vivendo. Que legal, imagina se eu me preparar, imagina se eu treinar realmente. E aí, para ser bem sincero para vocês, eu tenho pouquíssimas lembranças do percurso da bicicleta e eu tenho alguma lembrança do percurso da corrida. O percurso de 20 km da bicicleta eu quase não lembro. Muito possivelmente eu estava anestesiado ali da natação, do desespero que me deu aquele momento da natação ali, né? E eu estava também na adrenalina da prova e tal, então eu lembro pouquíssimas coisas do percurso da bicicleta e da corrida eu lembro um pouco. Por quê? Porque a hora que eu terminei ali na linha de chegada e que eu ganhei a minha primeira medalha, ela tá escondidinha ali, tá ali no cantinho, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. E desde então eu continuei neste caminho. Por que eu quis contar para vocês essa minha primeira história, da minha primeira experiência no triatlo lá? Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês que estão aqui já tiveram na vida alguma situação como essa. Fala para mim, vocês já tiveram? Alguma situação. Ela pode ser uma situação que envolva a atividade física ou não. Ou pode ser num emprego que você foi, numa tarefa que você cumpriu, numa aula, numa palestra que você deu, numa conversa que você teve com alguém. Aquela sensação assim que você fala, cara, eu me encontrei aqui. Isso aqui eu quero continuar, eu quero seguir em frente, eu quero fazer isso aqui e transformar isso num estilo de vida, transformar isso num hábito, eu quero levar isso para o resto da minha vida. Vocês já tiveram essa sensação em algum momento da vida de vocês? Para pensar, né? E se vocês não tiveram, fala assim, Jorge, eu não tive. O que eu quero dizer para vocês aqui? Procure, se arrisque, se coloque nessa situação. Imagine o que vai tirar você da sua zona de conforto, o que vai desafiar você e se coloque nesse desafio. Olhe para alguma coisa que desperta o seu interesse e que você não fez ainda e vá lá e teste. A vida é assim. A construção da nossa vida ela tem que ser assim. Olha o João falando, o João é na bike. O João é na bike. O cara tá... O tempo que ele tá em cima da bike, ele tá curtindo. Hoje mesmo eu estava conversando com ele agora há pouco aqui. O cara foi pedalar no barro, tá 2 dias chovendo pra caramba. Tá tudo certo, cara. É uma situação aqui que ele se coloca e tá tudo bem. Por quê? Porque isso traz aquela propriedade de pertencimento para ele. Nós temos que encontrar isso na nossa vida. A vida, ela é para ser vivida desta maneira. Ela é para ser apaixonante, ela é para ser desafiadora, ela é para ser grandiosa. Então, o que é que te desafia? O que é que faz com que você queira se preparar mais? O que é que faz com que você queira buscar aprimoramento? O que é que faz com que você queira desenvolver a excelência? Cara, eu quero fazer todos os dias o meu melhor treino. Eu quero ficar cada vez mais dono das minhas percepções, do meu corpo. Na hora da corrida, perceber onde dói, o que eu posso fazer. Né? Na hora da bicicleta, como é que eu treino, como é que eu melhoro, na natação, a entrada do braço, a percepção de cada movimento. Só que eu só faço isso quando eu estou pertencendo àquilo, quando aquilo é grandioso na minha vida. E isso vale para a nossa vida pessoal também, para um relacionamento que você tem e se coloca e você se doa por inteiro a ele, para uma profissão que você exerce, que às vezes hoje não é a profissão dos seus sonhos, mas é aquilo que vai te dar a condição de construir o seu próximo passo depois.
Porque hoje é isso que está pagando as suas contas, é isso que está fazendo você poder investir num curso, investir num aprimoramento. É essa condição que você tem hoje e você tem que pertencer a ela. Você tem que dar o seu melhor a ela e procurar aquilo que faz o estômago borbulhar, sabe? É isso, né? É bacana isso mesmo. É o que faz valer a pena, exatamente isso. O que faz as coisas valerem a pena é esse desafio da vida, é esse tesão que a gente tem pelo que a gente faz. E isso o triatlo me trouxe. E aí, em 2019, no final de 2019, eu falei assim, cara, eu vou me desafiar mais ainda. De 2017 até 2019, eu sempre fiz a distância sprint, que foi o que eu falei para vocês. 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 km correndo. Essa distância é uma distância que eu gosto, que eu me sinto confortável, que para o meu biotipo ela encaixa, porque eu sou um cara que eu gosto de rapidez, né, distâncias pequenas e tal. E aí eu falei, cara, eu vou me desafiar um pouco mais. E aí eu me desafiei no final de 2019 na distância olímpica, que é o dobro do sprint. 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Fiz 2 provas no final de 2019 na distância olímpica. Já comecei a sofrer mais, né? Obviamente, ali. No meu caso, para mim, as 2 provas eu demorei 3 horas para terminar. Já é uma distância um pouco mais longa, mais tempo ali. Você tem que se alimentar durante a prova, né? Não adianta só ficar tomando água e gelzinho e tal. Você tem que se alimentar, então é um preparo diferente. E aí eu falei, cara, isso aqui tá bacana, eu quero aumentar, eu quero virar um pouco mais essa chave aí. Aí eu me inscrevi, no comecinho de 2020, eu me inscrevi na distância 70.3 em Florianópolis, que seria em abril de 2020. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Veio a pandemia, essa prova mudou para novembro de 2020, depois para 2021, e foi mudando, e aí eu acabei modificando ela, né, e fui para sair de Florianópolis e fui para o 70.3 de São Paulo, que é mais próximo aqui a mim, né, e mais fácil de eu ir também. E aí essa prova foi mudando, e ela veio a ser realizada agora em setembro de 2022. O que eu quero dizer com isso? São 2 anos numa expectativa. E para vocês terem uma ideia, em 2021 eu fiz todo o ciclo de preparação, porque eu acreditava que em abril de 2021 a prova iria acontecer. Ela estava marcada para acontecer em abril de 2021, né? Porque os caras foram marcando tal, e adiando, enfim. E eu fiz todo o ciclo de preparação para essa prova. Foram 16 semanas de preparação, de treino, de intensidade. A maioria dos treinos, para vocês terem uma ideia, de bicicleta é no mínimo 50 km de distância, então dá quase 2 horas pedalando, né? Mais o tempo de você sair de casa, de você voltar, ter que trabalhar e tal. O que aconteceu? Não teve a prova, obviamente, tá? Mas o que isso me trouxe aqui? Isso me trouxe muita disciplina. Porque nesse período de preparação de 2021, eu fiz um ciclo certinho de treinamento e, para eu pedalar, por exemplo, eu estava pedalando já 10 para as 4 da manhã, muitas vezes, 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Isso me trouxe um senso de poder e de confiança de que eu posso fazer aquilo que eu determinar fazer grandioso. Por quê? Porque eu estava o tempo inteiro me tirando, saindo da zona de conforto. Nossa, Jorge, mas por que você ia tão cedo assim? Porque ou eu ia 4 da manhã ou eu não ia. Não tinha como. A rotina de trabalho e tudo, da casa e tal, não tinha como. Então eu tinha que ir esse horário. E eu fui. E eu fiz o ciclo inteirinho e depois acabei, né, não indo para a prova. Ok. Tá? E o que aconteceu na época? Na época, aquilo me trouxe uma autoconfiança muito grande. Apesar da prova não ter acontecido, eu me senti muito confiante de que eu poderia me preparar
para um ciclo desse. Eu poderia me preparar para um desafio muito grandioso que eu não tinha nem chego perto ainda. E isso me trouxe também aprendizados, obviamente, para a vida. Não só para o triatlo, não só para o esporte, também para a vida. Para me mostrar que eu poderia me desafiar mais na minha vida, que eu poderia apertar um pouco mais o cabo nos meus desafios, que eu poderia sim ouvir um pouco mais o que o meu coração estava me dizendo e falar, cara, vamos, você consegue, você dá conta daquilo que você se propôs a fazer, então vá lá e faça. E aí foi também neste período aí em que eu fiz essa transição de sair de um lugar que eu estava confortável. Eu fiquei 10 anos como diretor de uma escola e eu abri mão da direção da escola, que para mim me trazia um conforto absoluto, um lugar que eu gostava, um lugar que pagava muito bem as minhas contas e tal, para trabalhar aqui, né, com as minhas mentorias e tal, com tudo aqui que vocês já sabem aqui no Instagram. E isso só foi possível por quê? Porque desde lá de trás de 2017, o esporte me ajudou, o triatlo me ajudou a ir construindo essa mentalidade de autoconfiança. Essa mentalidade de falar assim, ó, você quer se colocar em um novo ciclo? Vai, você dá conta. Vai, você dá conta. E aí, inclusive, falando um pouquinho aqui da pergunta que o João colocou, ó, como eu lidei com a expectativa para a prova em si, eu vou chegar nela, João, vou chegar nela lá já, eu quero contar um pouquinho da história. Mas essa foi uma das grandes aprendizagens que eu tive da vida, a lidar com a expectativa. Por quê? Porque eu sofri demais na minha primeira prova. Eu não dormi à noite, eu acordei de manhã, eu fui no banheiro muitas vezes, eu passei mal na água. E nesta prova específica do Ironman 70.3, que foi para mim o maior desafio da minha vida na prática esportiva, eu estava muito tranquilo. O Porva, que é meu amigo, meu parceiro, acho que ele está aqui ainda, ele estava lá comigo, né? Ele foi me acompanhar lá e ele viu. Eu estava tranquilo, cara. Eu estava dominando as minhas ações. É óbvio que tem aquela ansiedade e tal, um pouquinho, mas eu estava muito relaxado, eu estava muito tranquilo. E aí é interessante que assim, quando eu lembrava que eu estava tranquilo, me trazia ansiedade. Olha que bacana que é. Eu falava assim, pô, acho que eu estou muito tranquilo, cara. Pô, eu até falava pra ele, meu, acho que eu estou tranquilo, não vou começar a pensar muito não, que eu vou ficar ansioso. Por quê? Por quê? Isso é domínio. Isso é domínio. E esse domínio, ele só vem com autoconhecimento. Com autoconhecimento. Fazem 5 anos que todos os dias, de maneira proposital, eu me coloco para me conhecer cada dia mais. Você precisa fazer isso. Independente da idade que você tem, independente do que você faz, independente da situação que você se encontra hoje. Você tem que todos os dias, naquilo que você se colocou a fazer, você tem que perceber como que você lida com cada uma das situações que se apresentam na sua vida. E por que você precisa fazer isso? Porque um dia a vida vai te cobrar e você precisa estar preparado para enfrentar. Você precisa estar preparado para enfrentar. E você só está preparado para enfrentar as coisas que acontecem quando você, de maneira intencional, se olha para dentro de você, verifica aquilo que você sente, como que você reage ao que você sente, como que você reage a cada coisa que acontece com você no seu dia. Então eu ia construindo aquilo, cara, eu comecei a lembrar de todas as natações que eu tive. Eu nunca fiz uma prova de 1.900 metros nadando, nunca. A maior natação que eu tinha feito até então era 1.500 metros em uma prova em que eu só nadei, não foi num triatlo. Aliás, a pedalinha é essa aqui, ó. As medalhas que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, medalhinha lá de Cocanha, né? Do desafio Aquaman. 1.500 metros nadando. Eu nunca tinha nadado 1.900, cara. Pedalado 90 km, eu tinha pedalado uma vez 90 km. E o João, que está aqui, pedalou comigo ainda no dia que eu pedalei os 90 km.
nunca tinha pedalado. 21 quilômetros, eu tinha corrido uma vez 21 quilômetros, a medalha tá por ali, tá mais para lá. Foi numa meia maratona que eu fiz. Agora os 3 juntos, eu nunca tinha feito essa distância. E aquilo me trouxe desespero, e aquilo me trouxe desconforto? Não. Aquilo me trouxe o quê? Desafio. Aquilo me trouxe vontade, aquilo me trouxe, sabe, sabedoria, aquilo me trouxe domínio. Eu falei, cara, eu preciso terminar esta prova. Como eu faço? Jorge, olha para dentro de você, olha para tudo que você fez. Fiz um ciclo de treinamento bacana para essa prova? Não. Eu estava treinado? Não, mas eu estava preparado. Aliás, essa é uma frase do meu grande amigo Luiz Gustavo, que estava comigo lá, famoso Porva. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, cara, você não está treinado, mas você está preparado. Eu falei para ele, puta, cara, é isso. E eu estava mesmo, mentalmente preparado. Por quê? Porque eu sabia que eu ia terminar a prova. Eu sabia que eu ia terminar uma prova. Eu fiz uma previsão de terminar a prova em 6 horas e meia. Eu terminei a prova em 6 horas e 10. Eu fui melhor do que eu tinha previsto. Por quê? Porque eu fui crescendo ao longo da prova. Então vamos chegar no dia da prova lá. No sábado a gente foi pro lugar, pegou o kit da prova, colocou a bicicleta. Tava, sei lá, 30 graus no sábado. Quente, 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 quente o dia inteiro. No domingo amanheceu 11 graus. São Paulo, né? Amanheceu 11 graus. Frio, ventando, garoando, 11 graus. Pra vocês terem uma ideia, eu não olhei a previsão do tempo com antecedência, não tinha levado o meu corta-vento, né? Minha roupa, minha manga comprida para andar de bicicleta, nada. Tava de macaquinho, que é cavado. Falei, bora, vamos lá, passar frio e tudo certo, faz parte, né? Vamos, chegamos lá na prova, saímos de casa 3 e pouco da manhã, 4 horas da manhã para chegar lá na prova, para entrar na água umas 6h20, 6h30 da manhã mais ou menos, né? E começar a prova. E terminar a prova 12h30, quase 1 hora, enfim, por aí. 6 horas e 10 de prova. Vamos nadar? Vamos, bora. Pula na água e vai. Pula na água e vai. Para vocês entenderem como é que funciona a natação, tá? Porque aqui tá uma outra coisa muito bacana, um baita de um aprendizado aqui. É assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês entenderem aqui, ó. São 1.900 metros e cada prova tem um percurso diferente, né? Às vezes você faz um triângulo, às vezes lá era assim, ó. Você mergulhava aqui, nadava lá na raia da USP, na raia olímpica da USP. Então isso ajudou demais, tá? Uma água boa, uma água limpa, não tinha correnteza, não tinha onda nem nada, né? Porque às vezes nada no mar, não era barrento a água, era bem legal, então isso ajudou. Então a gente saía daqui, aí vinha pra cá, virava aqui, depois ia pra cá, até lá longeão e saía aqui, tá? Entrava aqui e fazia isso aqui, ó. E aí cada pontinho que eu estou desenhando para vocês aqui, tinha muito mais do que isso, mas cada pontinho era uma boia que tem lá de orientação, né? Essas boias de vértice que fala que elas são de uma cor, né, laranjada, e essas boias intermediárias amarelas. Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte, esse percurso inteiro aqui dava 1.900 metros. E aí uma coisa que eu aprendi, não adianta eu ficar olhando para esta boia laranja aqui, que ela é do final do percurso dos 1.900 metros, se eu nem cheguei nessa primeira boia, que é a boia amarela. Então não adianta eu ficar olhando para o final. O que eu tenho que fazer é dividir a minha prova em pequenos marcos. E isso a gente faz na vida, com as nossas metas. Quando eu projeto uma meta de como que eu quero chegar até o final do ano é dezembro, eu tenho outubro, novembro e dezembro, eu tenho 3 meses até o final do ano. O que é que eu preciso fazer? Eu quero chegar no final do ano assim, tá, mas o que eu vou fazer em novembro? O que eu vou fazer em outubro? O que eu faço nessas 2 últimas semanas de setembro? É uma construção. Então é assim, é de boia em boia que a gente tem que ir. Então eu saio daqui, meu objetivo é chegar nessa boia. Cheguei, uma vitória.
segunda, terceira, entende? Vai de boia em boia. E a vida é assim. A vida tem que ser assim. Você tem que estabelecer na sua vida quais são as suas boias de referência. Quais são as pequenas vitórias que você vai ter que somadas vai te levar lá no processo final, aonde você realmente precisa chegar. Porque se eu não chego até aqui, o que acontece? Eu sou eliminado. Eu tenho, para vocês entenderem, tá? Eu tinha 1 hora para fazer esse percurso aqui e não ser desclassificado. Teve muita gente saindo logo no começo, isso dá um desespero também, tá? A hora que você tá nadando, você vê a galera saindo, vê bote tirando o pessoal, porque tava frio, era 2.800 atletas, então é muita gente, é gente nadando em cima de você, porque não tem raia nada, você bate num, tromba no outro, um afoga a cabeça, enfim, é desse jeito. Às vezes, em vez de você nadar reto, você nada torto, depois você tem que andar para lá e para cá, e eu nado bem torto, pra vocês terem uma ideia, a natação é 1.900, o meu deu 2.100. Eu nadei 200 metros a mais do que se nadar bem retinho assim da 1.900, eu nadei 2.100. Tá tudo certo. Nadei tortinho, eu vou alinhando, é isso aí. A vida é assim. Os percalços que vão aparecendo, cara, gente batendo no seu pé, batendo na sua cabeça, gente na sua frente, você tenta desviar, ele desvia junto. A vida é assim. A vida é assim. Então eu estou o tempo inteiro fazendo um paralelo de como que eu vivo a minha vida e como que eu vivo o triatlo e como essas duas coisas elas se completam. O esporte nos dá essa possibilidade. Por isso que eu falo tanto, por isso que eu faço questão de colocar aqui atrás as minhas medalhas e olhar para ela e eu vejo que cada uma delas tem uma história e eu sei a história de cada uma delas. Desde a minha primeira medalha, na minha primeira corrida, que foi uma corrida noturna à noite em Bauru, até a minha última aqui, que é, por enquanto, a do 70.3 São Paulo, né? O único que nadou reto foi o primeiro, porque o cara abriu muito. O primeiro abriu muito dos outros, exatamente, ele com certeza nadou reto. Ele, nossa, né? E até porque ele não tem ninguém na frente dele, ele consegue nadar certinho, os outros tem que ir desviando da galera, é assim que funciona, né? Então assim, pessoal, você tem que ir de boia em boia. E aí eu cheguei no final, tá? Uma coisa que aconteceu comigo aqui, a hora que eu cheguei nos 1.000 metros mais ou menos, eu comecei a sentir frio, né? A gente usa uma roupa de neoprene, né? Uma roupa térmica para ajuda a flutuação e ajuda também com a temperatura do corpo. E eu estava com essa roupa aí, mas eu comecei a sentir bastante frio depois dos 1.000 metros. E aí, ao mesmo tempo, a natação encaixou e você nada o resto meio no flow, né? meio no fluxo, né? Meio que depois se acostuma. Cara, saí dos 1.900, saí bem demais. Saí muito bem. Só que, mais uma vez, a transição, né? Que é a hora que você sai da água e vai até a bicicleta andando, né? Correndo e tal, eu lembro pouca coisa. Eu passei pelo Porva lá, cumprimentei ele e tal. Eu não lembro. Falei até para ele, cara, eu lembro muito pouco. Por quê? Porque eu já sei, eu me conheço. Eu saio da água desnorteado. Acho que a grande maioria das pessoas sai da água desnorteado. Aí você tem que ir tirando a roupa e se preparando para ir pedalar e tal. Maravilha. Vamos pro pedal. Vem o primeiro desafio aí. Eu preciso me alimentar na bicicleta. Eu preciso comer durante a bicicleta. Por quê? Porque eu vou ficar 3 horas em cima da bike. Eu demorei 42 minutos para nadar, tá? Para vocês saberem aí. Demorei 42 minutos para nadar. Depois eu fiquei 3 horas em cima da bicicleta, que este era o meu plano, exatamente o meu plano. Pedalar a uma média de 30 km por hora, para nos 90 km dar 3 horas de pedal. Top, fiz em 2 horas e 57 minutos. Maravilha, perfeito. Consegui me alimentar bem lá dentro, porque eles dão tudo, galera. Esse nível de prova, que é uma prova internacional, uma prova muito grande, eles dão tudo, cara, tudo. Eles dão isotônico, eles dão água, eles dão cápsula de sal, eles dão banana, eles dão laranja, dão tudo. Só que você tem que pegar. Ou você para a bike e pega, ou o cara tá ali com a mão ali, você passa de bicicleta mesmo, pega e continua, né? Na primeira vez eu parei para pegar e depois eu comecei a pegar na mão da galera, né? E de quanto em quanto você pegava, Jorge? A cada 15 quilômetros tinha um posto de hidratação e eu fui fazendo.
E quando eu fui me alimentando bem, comendo minha banana, tomando meu isotônico, eu fui ganhando muita confiança durante a prova. Então, olha lá o que acontece. A gente ganha confiança ao longo do processo. Do mesmo modo que já aconteceu comigo, de você ir ao longo do processo perdendo a confiança. Quando os seus sabotadores começam a falar para você o seguinte: cara, essa prova é muito longa para você, você não vai aguentar, você não vai suportar, você não vai chegar no final. Já aconteceu comigo. Aliás, tinha acontecido comigo na prova anterior a essa que eu fiz no Ironman São Paulo. Eu quebrei na hora da corrida, fiz a corrida muito devagar. Por quê? Porque eu comecei a negociar comigo mesmo. Poxa, você está cansado, essa corrida é difícil, o percurso é difícil, você sofre para correr. Quebrei. Agora, no Ironman especificamente, eu fui ganhando confiança durante a bicicleta. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tinha planejado foi dando certo. Foi dando certo. As coisas foram se encaixando, as coisas foram dando certo. Quando não dava certo, eu ia me adaptando. Eu precisei parar um pouco para fazer xixi no meio da Marginal Pinheiros ali. Eu abaixei ali perto na mureta ali. Precisei parar, por quê? Porque eu estava muito apertado e eu ficava, puta, vou perder tempo. Falei, não, para. Parei, fiz ali meu xixi, voltei, peguei a bike, continuei andando e tal. E foi dando tudo certo. Até que chegou para a corrida. A hora que eu cheguei para a corrida, aqui que está o grande desafio para mim, tá, Jorge? A corrida para mim é o mais desafiador. Para mim, 21 km é uma baita distância. Dos 10 km para frente eu já começo a sofrer. Então, se eu for correr 12 km, eu já vou sofrer. Se eu for correr 10, eu até corro, ok. De 10 para cima, então você imagina 21 depois de pedalar 90 e depois de nadar. Mas vamos lá, ou seja, cheguei na bike, na transição da bike, beleza, inteiro. Fui no banheiro de novo, fiz um xizinho de novo ali, né, tal, sem aquela, com pressa, mas, né, com as necessidades fisiológicas em dia também, tomei minha água ali e tal, tomei um copo de coca que tem ali também, né, tem tudo, galera, tem energético, tem tudo, você vai passando, pegando e tomando ali, e parti para a corrida. Aí eram 3 voltas de 7 km dentro da USP ali, sensacional, maravilhoso, muita gente torcendo, eu nunca vi aquilo, muita gente torcendo, tinha ali, acho que dava quase 2 km, que a gente corria num corredor que tinha gente de todos os lados, assim, ó, era até difícil de você passar no meio, assim, ó, muita gente torcendo, galera com cartaz, galera gritando. E a gente usa um nome, né? O meu numeral tá até aqui, ó. Olha lá, a gente usa. O meu número era 958 Jorge. Então a galera consegue ler o nosso nome. A galera lia, vai Jorge, não sei o que e tal e tal. Muita gente. E você vendo a galera correr ali também, um incentivando o outro e tal. Então a energia já te impulsiona demais. E aí, nessa questão da energia, o que é bacana, o que é interessante? É interessante que nós precisamos na nossa vida nos colocar em ambiente desse jeito, em ambiente de crescimento. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer melhorar, se você quer se aprimorar em qualquer setor da sua vida, profissional, mental, de desenvolvimento, esportivo, financeiro, em qualquer coisa, você tem que andar com as pessoas certas. Você tem que estar num ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E lá, cara, não tinha ninguém de brincadeira. Nem quem estava fazendo a prova e nem quem estava torcendo. Porque quem estava torcendo chegou lá 4 da manhã, velho. Num domingo, para ir ver alguém da família, para ir ver, que nem no meu caso, um amigo. Cara, a vibe era muito bacana, cara. Muito bacana. Era um corredor polonês mesmo. E aí, é muito legal essa do crescer dói e dá trabalho, vale a pena total. E aí, isso daí, para trazer um gancho aqui para a questão da corrida, eu fiz a primeira volta dos 7 km num ritmo muito legal, num ritmo bem legal. Eu corri os 4 primeiros quilômetros ali, sub 5, né, que para mim é rápido, a menos de 5 minutos o quilômetro, né, para vocês entenderem ali. Aí eu falei, caramba, isso aqui tá rápido, tô rápido. E aí eu diminuí um pouco para poder chegar nos 21 km.
E aí no meio da segunda volta começou a doer demais. E aí que eu quero usar esse bordão aqui, Scooby, ó. Começou a me doer e me dói muito os joelhos na parte de fora. Muita dor, muita dor. E aí você começa a ver muitas pessoas andando, muitas pessoas caminhando, algumas pessoas se lesionando e parando. E aí se você deixar, a cabeça vai te jogar para baixo. E nós, né, que somos os amadores ali, na segunda volta, na terceira volta, já vai diminuindo o número de pessoas, porque a galera mais rápida já está terminando. Então ali no meu final vai ficando, eu visualizo muito mais gente sofrendo do que gente inteira. No começo você vê a galera inteira ali, os caras correndo pra caramba e tal. No final, se você não tiver mentalmente bem, o ambiente, ele tá legal. Tá, mas ele tá legal ali no último 1,5 km. E nos outros 5,5 km? É você com você mesmo. É você olhando pro lado e vendo gente parando, vendo gente caminhando, vendo gente que não tá aguentando mais. Às vezes você para e você fala assim, aí vamos. O cara fala, pô, já deu, quebrei, não sei o quê. E você, poxa, e você? Então, e uma coisa que eu pensava o tempo inteiro ali. Primeiro, eu pensava na minha família, pensava na Fran, pensava nas minhas filhas. Por quê? Porque no meu mundo ideal, elas estariam lá me esperando nessa minha primeira prova de 70.3. Esse era o meu plano de vida, desde quando eu fiz a primeira inscrição lá em 2019, que a gente já ia ter a Antonella já ia ter nascido, então o meu plano é que ela estivesse lá. Agora eu já tenho a Antonella, já tenho a Maia, o plano é que elas estivessem lá, mas elas não foram, a gente achou melhor elas não irem também, muito pelo desafio que era para mim, né? Então, durante a noite, se elas não dormem direito, elas não iam acordar de manhãzinha no frio, enfim, elas ficaram. Então eu pensava muito nelas durante a corrida ali, né? Me emocionei várias vezes ali durante o percurso, estava de óculos mesmo, né? Deixa eu chorar que ninguém tá vendo. Então me emocionei pensando nisso e eu pensava o seguinte, o que me ajudou demais, assim, eu defini ali um mantra para mim. Eu falava assim, cara, procuro conforto na dor. A hora que meus joelhos começavam a doer demais, eu mudava a minha cabeça e falava assim, eu mudava o meu foco e eu procurava o que é que está dando certo. O seu joelho está doendo, mas o que está dando certo? Cara, olha a sua pisada, tá legal, continua na pisada, foca na pisada. Aí a hora que eu vi, eu já conseguia correr 1 km a mais. Daqui a pouco eu comecei a sentir muito frio, meus braços começou a ficar dormente e tal. O que está dando certo? Sua respiração, foca na respiração. Então eu ia ressignificando o tempo inteiro a dor. E aí que tá, Scooby, crescer dói, sim, dá trabalho, sim, mas na dor a gente cresce muito, cara. Vou dizer para você, foi a dor que me levou até o final. Não foi o prazer. Ali naquele momento eu já estava sentindo pouquíssimo prazer, porque dói muito mesmo, fisicamente dói muito. Só que eu ficava ressignificando essa dor, eu ficava olhando e falando o seguinte para mim mesmo, qual dor que você quer sentir agora? É a dor do seu joelho, é a dor da dormência do seu pé, do seu braço, ou a dor de desistir e falar que você não chegou no final? Não me permito sentir essa dor, em nenhum momento. Até hoje, graças a Deus, ao meu esforço, tudo, eu nunca desisti de nenhuma prova. Passei vários apuros, mas eu sempre cheguei ao final, arrastando, mas cheguei ao final. Teve uma, inclusive, que eu cheguei, passei da linha de chegada, eu me joguei no chão, no meio do sol e tal. Estava esgotado mentalmente, fisicamente, mas eu atravessei a linha de chegada. Como eu fiz essa? Por quê, galera? Porque é um trabalho mental. E eu não estou dizendo aqui para vocês que eu sou melhor do que vocês, que eu sou melhor do que alguém. Não. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que é possível se preparar para tudo que a vida nos apresenta. E é isso que eu tenho feito nos meus últimos 5 anos, todos os dias, e tá valendo a pena. E eu quero que você faça o mesmo, porque se eu conseguir, você também consegue. Todo mundo consegue. Você precisa decidir fazer isso. Este é o ponto.
Qual que é o seu desafio? O que desafia você? Não precisa ser um Ironman, não precisa ser um triatlo, não precisa ser nada, mas na vida. O que é que está desafiando você na sua vida? Olhe para esse desafio, aceite esse desafio, encare esse desafio, ressignifique esse desafio e cresça com ele. Cresça com ele. Ressignifique a dor que você está sentindo. Procure o conforto na dor. Você sempre vai achar. Sempre tem uma saída. Sempre tem algo positivo quando está doendo. Sempre tem alguma coisa que a gente aprende na hora que dói. E todo momento, a hora que doía, eu aprendi. Eu falava, cara, você pode, você suporta mais 1 quilômetro, vamos. Por quê? Porque a minha estratégia na natação foi de boia em boia. A minha estratégia na bike foi de 15 em 15 quilômetros, que é quando eu me alimentava, trocava minha água ali. E na corrida, a minha estratégia foi, eu só vou me permitir caminhar quando eu for pegar a água, o isotônico, a Coca-Cola. Porque eles dão em copinho plástico, eu não vou passar correndo, cai e tudo, não tinha essa necessidade. Então, eu caminhava, e aí você tem um espaço de 100 metros para pegar e descartar o copo, né? Você não pode jogar depois, senão você é punido. Então eu falava assim, ó, eu só vou andar esses 100 metros, depois eu tenho que correr de novo. E foi assim que eu fiz todas as vezes. Ou seja, no percurso eu não andei em nenhum momento. Que na verdade, para ser bem sério para vocês, a minha expectativa era que eu iria andar uma boa parte do percurso. Por isso que eu coloquei o meu tempo para 6 horas e 30, mas eu não andei. Eu fiz 20 minutos a menos do que eu tinha imaginado, eu fiz em 6 horas e 10. Eu sei que eu posso fazer menos do que isso, muito menos do que isso, se eu tiver treinado. Eu não estava treinado. Eu não estava conseguindo treinar, eu não conseguia encaixar os meus treinos de distância. Eu estava correndo 10, 12 quilômetros, eu estava pedalando 30 quilômetros. Eu não estava treinado, mas eu estava preparado. Eu estava preparado. E o Porva me falou isso aí, ó, que ele acabou de escrever. Ele falou, cara, quando eu vi você saindo para correr, eu falei, o Jorge vai chegar. Porque ele me conhece, ele está comigo o tempo inteiro. E aquilo ali, eu também. Eu falei, cara, tô inteiro. A hora que eu vi que eu fiz os 4 primeiros quilômetros, sub 5, correndo bem, sentindo bem, eu falei, meu, já era, já cheguei no final da prova. Agora é só eu chegar literalmente. É só eu ter paciência, é só eu ir percebendo o que vai acontecendo comigo ao longo do percurso para eu não deixar a dor tirar o meu foco do final. Para eu não deixar nada que pudesse acontecer ali tirar o meu querer chegar até o final. E acabou dando certo, acabou que eu cheguei no final, acabou que eu consegui fazer a prova inteira, acabou que eu fui melhor do que eu imaginava e acabou que eu terminei a prova mais inteiro do que eu imaginava terminar. Terminei a prova, deu 10 minutinhos, pô, tava bem, cara, tava bem. Fui ali comer, fui ali conversar com os caras e tal, tava bem. Não tava assim esgotado, eu já terminei provas com distância muito menores, com muito mais cansado, muito mais debilitado. Eu estava bem ali. Bem, por quê? Porque eu estava preparado. Porque eu estava preparado. Então a grande reflexão aqui dessa prova que me trouxe é que é preciso se preparar para tudo que você se colocar para fazer na vida. E muitas vezes, na maioria das vezes, a preparação ela não vai sair como você gostaria. Ela não vai sair da maneira ideal. E nem por isso você precisa desistir. Porque eu vou falar a verdade para vocês, tá, pessoal? Nesses últimos 6 meses, eu desisti da prova 2 vezes. Porque eu não estava treinando. Eu desisti. Falei para os meus amigos, falei até aqui em casa, ó, deixa quieto, eu não vou para Ironman não, beleza. A inscrição estava lá desde 2020 mesmo, foi levando, não vou mais. Pô, aquilo me incomodava. Uma das vezes que eu desisti, eu fiquei 10 dias que parecia que eu estava de luto. Sabe, de luto mesmo? De luto mesmo. De luto. Falei, cara, para baixo, irritado, sem treinar direito e tal e tal.
E por quê? Por que a gente fica assim? Porque isso faz parte da gente, isso está dentro de mim. Ir lá e cumprir aquela prova e terminar aquela prova era uma necessidade fisiológica que eu tinha. Fisiológica mesmo que eu tinha. Uma necessidade humana, uma necessidade de me provar, de falar assim, cara, você é capaz. Porque eu vou falar para vocês, se eu não tivesse ido, ou se eu não tivesse terminado, eu ia estar derrotado. Eu ia estar derrotado, porque eu me conheço. Eu ia estar mentalmente destruído. Destruído. Com certeza eu não iria estar com a energia que eu estou fazendo todas as coisas que eu estou fazendo hoje aqui. Porque quem está me acompanhando aqui, essa semana eu estou fazendo lives todos os dias, 6h15 da manhã. Amanhã é o último dia. Amanhã eu vou falar sobre disciplina, inclusive. Vim a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, falando sobre rotina, falando sobre a linha do tempo da nossa vida, falando sobre metas, falando exatamente disso, dessas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. E amanhã eu vou falar sobre disciplina, sobre como ser constante, como ser disciplinado. E ser disciplinado não é você estar sempre ali, é você também saber moldar a sua situação e é você saber fazer o mínimo necessário no dia ruim. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Disciplina é você olhar e falar assim, cara, eu não consegui fazer o meu treino da maneira que eu gostaria. Só que é possível fazer a prova. Como? Alinhando a minha expectativa. Não adianta eu querer chegar lá e fazer uma prova em 5 horas, em 5 horas e meia. Eu ia me frustrar, eu não ia dar conta, eu ia quebrar. Não adianta. Qual é a minha realidade hoje? Quais são as minhas necessidades fisiológicas que eu tenho hoje? Qual é a minha disposição de tempo que eu tenho hoje? Quais são os recursos que eu tenho hoje para dar o melhor que eu posso naquilo que eu decidi fazer nessa prova? E foi isso que eu fiz. Isso é disciplina. Fazer isso todos os dias. Nos dias ruins, nos dias que eu não fui treinar, porque teve vários, nos dias que eu não quis ir treinar, não é não vou e tá tudo certo. Não, eu não vou. Mas por que é que eu não estou indo? Perceber por que eu não estou indo. Aumentar a percepção sobre isso. Eu falei hoje de manhã nisso na live. E semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, eu vou dar um treinamento aqui no Instagram, gratuito, online aqui também, 8 horas da noite. Terça, quarta e quinta, é 27, 28 e 29. E eu vou falar sobre como construir o que eu estou chamando de TRI. Treinamento, rotina inabalável. E a sigla TRI tem a ver com triatlo. Ninguém percebeu isso ainda. É proposital. É o TRI. É o TRI. Triatlo. Treinamento, rotina inabalável. Como que você pode criar essa rotina inabalável na sua vida? Como é que você vai criar uma rotina onde você vai garantir as mínimas coisas que você faz no seu dia para que o seu dia seja um dia maravilhoso, um dia produtivo, mesmo nos dias ruins? Então faz o seguinte, estou te convidando a participar desse treinamento. Como é que você faz para participar desse treinamento? Acabando aqui, entra aqui no meu perfil. Lá no meu perfil tem um linkzinho do grupo do WhatsApp. Você entra nesse grupo do WhatsApp para receber todas as informações e todo o material. Vai ter PDF, vai ter e-book ali. Eu vou entregar lá nesse grupo muitas coisas que eu vou trazer nesses 3 dias de treinamento. Terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. E com certeza eu só estou nesse movimento, eu só estou fazendo todas essas coisas por causa que eu tenho esta camiseta de finisher do Ironman 70.3 de São Paulo. Porque eu terminei essa prova. Porque eu cumpri as minhas metas. Porque eu fechei um ciclo. Porque eu aumentei a percepção sobre quem eu sou. Porque eu aumentei o meu autoconhecimento. Porque eu consegui traçar estratégias e adequar as estratégias dentro do processo. E é isso que eu quero falar com vocês na próxima semana. É isso que eu estou falando com a galera nas lives da manhã também. Tá? Então eu quis trazer hoje aí essas reflexões sobre o Ironman para falar para vocês sobre a prova também. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade aí para fazer também. Fica à vontade, que eu já estou indo
indo pro final aí. Ganhei uma toalha de mesa também. Veio no kit lá uma toalha que a gente não sabe pra que é, porque ela não enxuga nada. Aí o Paulo falou assim, uma toalha de mesa, uma toalhinha de mesa mesmo. Mas é uma toalha para pedalar, né? Pro suor da bike cair nela e não molhar a bicicleta, enfim, né? Umas coisas aí do esporte de alto rendimento aí que a gente também não entende muito, mas enfim, né? Então, galera, é isso. Tá? Eu agradeço vocês aí que ficaram comigo aqui essa 1 hora me ouvindo aqui. Eu espero ter conseguido, quero que vocês falem para mim, consegui fazer essa percepção? Você conseguiu aí trazer alguma coisa para a vida de vocês? Porque o meu objetivo aqui nesse papo de hoje não era relatar sobre a prova, era também relatar sobre a prova, mas era muito mais, né? E eu espero ter conseguido fazer isso, levar para você essa mensagem de que sim, é possível, de que mesmo quando a gente se coloca num desafio muito grande, em que a gente não enxerga em algum momento que é possível, nós conseguimos, desde que nós decidimos estar lá, de corpo, de alma, de espírito, de coração, estar por inteiro. E o que a gente tem que fazer? Aumentar a percepção, o autoconhecimento o tempo inteiro. Porque como o João perguntou ali no começo, qual foi a minha expectativa pro dia da prova? Cara, eu tava tranquilaço. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia chegar no final. Eu sabia que eu estava preparado. Sabe por que eu sabia que eu estava preparado? Porque eu já tive preparações para prova piores. Eu já tive dias pré-prova piores. Um dia antes da prova eu descansei o que tinha que descansar. Um dia antes da prova eu me alimentei o que precisava alimentar. Eu fiz toda a parte do que eu podia fazer por mim um dia antes. Eu fiz o meu melhor. Ou seja, a hora que eu cheguei lá, coloquei a minha roupa, a minha touca, o meu óculos, qual que era a sensação que eu tinha? Cara, você fez tudo que você podia. Não adianta eu ficar pensando nos dias que eu não treinei, não adianta eu ficar pensando naquelas 2 vezes que eu desisti, depois voltei atrás. Não adianta, cara. Não adianta. Na vida é assim. Quando eu chego amanhã, na sexta-feira, não adianta eu lamentar o que eu não fiz durante a semana. Às vezes fala, hoje já é sexta-feira, eu não fiz nada, minha semana foi um saco. Não. Olhe e veja o porquê eu não fiz. Por que é que eu estou chegando no final da semana insatisfeito com o meu rendimento? O que é que eu deixei de fazer? E aí, vai lá e faça diferente na próxima semana. A vida é assim. A vida é assim. E é isso, Scooby. Cara, desistir nunca foi uma opção, cara. Nunca, 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 nunca. Você falou tudo. Perfeita essa frase, né? Desistir não é opção. Com foco e disciplina, tudo se torna possível. Tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Tudo é possível. E a gente torna tudo possível como? Exatamente, Vitor, acreditando em você e dando o seu melhor. O primeiro ponto é acreditando em você. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. E não espere que os outros acreditem em você. Quem tem que fazer isso é você. É sua responsabilidade acreditar que você é capaz. Não fique esperando os outros batendo nas costas e falar, não, vai lá, você consegue. Esquece, galera. Esquece. São pouquíssimas pessoas que vão fazer isso. Dessas que fazem, pouquíssimas são verdadeiras. E tá tudo bem. E a vida é assim. Se eu acredito em mim, ninguém mais precisa acreditar em mim. Ninguém mais. Por quê? Porque desistir para mim não é uma opção. Não é uma opção. Olha lá, o Powerball. Tá lá assistindo ao vivo, trouxe a sensação de que é difícil para todo mundo, né? Tanto pro Bergamini, tanto pro último. O Bergamini é o cara que ganhou. Aliás, é um molecão novão, a primeira prova que ele ganhou. Uma prova anterior a essa também ele tinha quebrado, ele tinha ficado lá em 115 numa prova. Na outra o cara foi primeiro. O cara foi primeiro. Por que o cara foi primeiro? Porque ele não aceitou aquela prova passada. Ele falou, cara, como assim? Eu não sou um atleta para ficar na posição 115. No caso dele, né? O cara agora vai se tornar profissional e tal, enfim. O cara é elite, top, mas ele é um cara igual a todo mundo.
Ele é um cara igual a todo mundo, só que ele se dedica acima da média. Ele se dedica o tempo todo. Ele dá o melhor dele. E ele falou, tem um vídeo dele que é muito legal, que eu assisti ontem, inclusive, que o Iron Man até soltou. Que ele falou assim, que ele se preparou para ganhar essa prova do 70.3 para mostrar para ele mesmo que ele era capaz. Porque na prova anterior que ele fez, que ele ficou em 115 na posição, ele começou a duvidar da capacidade dele. E ele fez um ciclo de treinamento junto com o treinador dele para ganhar o 70.3 São Paulo, para ele falar, não, cara, esse é você é um vencedor. Olha que bacana. Aliás, é um vídeo que tem no canal do YouTube do Iron Man, só procurar lá. 70.3 São Paulo, tem 34 minutos ali, é rapidinho. Coloca na velocidade 2, 15 minutinhos você assiste, é massa demais. É isso aí, Léo. Tem que ser, cara. A gente tem que querer. Se a gente não colocar o desejo na frente, as coisas não acontecem. Se a gente não colocar o desejo na frente, se a gente não colocar a autoconfiança na frente, se a gente não tiver com a autoestima em dia lá em cima, as coisas não acontecem. Coloco minhas medalhas ali, coloco essa camisa, tudo, autoestima lá em cima, e tem que ser assim. Isso não é soberba, isso é autoconfiança e eu confio muito em mim, cada dia mais, cada vez mais. E cada desafio que eu me coloco, cada prova dessa que eu me coloco, que eu chego no final, cada desafio pessoal que eu chego lá no final, que eu falo, cara, é isso, vamos, vai que você consegue, torce um pouco mais, você consegue, você chega lá, é assim que faz, galera. Fechado? Valeu, brigadão por todo mundo que teve aqui, acho que foi bacana demais, até eu refleti muitas coisas aqui junto com vocês foram me ajudando demais a criar essa percepção também aí sobre o Iron Man, espero ter conseguido levar uma mensagem bacana para vocês aí. A todo mundo que estava aqui, valeu, muito obrigado, aos meus amigos de treino, que tem vários aí, Porvo, Léo tá aqui também, triatleta também aí, sabe como é que é, tamo junto nessa, a vocês todos também que estão aqui prestigiando aí, eu espero que vocês tenham pego e sentido uma mensagem diferente e que a sua noite de quinta termine de uma maneira diferente e principalmente a sua sexta-feira também comece diferente amanhã. Fechado? 6h15 da manhã estarei aqui amanhã falando sobre vida disciplinada e estou esperando vocês aí, vai ser um prazer ter vocês lá também, beleza? Valeu, Scooby! Um abraço, gente, tamo junto, um beijo no coração de vocês, bom descanso. Bora lá que ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Essa é uma frase do Caio Carneiro que eu levo pra vida também. Bora? Aqui, ó. Let's push. Valeu, galera. Tamo junto.